Fabiano Costa, da Escola Confraria Floripa Bonsai. A gente está começando esse ano com uma ideia e uma proposta de atender as dúvidas recorrentes das redes sociais. Então, quando acontece alguma coisa que está muito sendo batida e a gente não tem mais como falar teclando, e muitas vezes as pessoas precisam de alguma explicação com uma didática mais interessante, então, visando isso, a gente veio falar hoje sobre substratos. Tá? Tem várias coisas falando sobre substratos já na internet, mas eu já tenho alguma coisa para falar, de repente, que não seja a mesma coisa que todos estão falando, né? Qualquer dúvida também é só botar a pergunta nos comentários, e tanto na mídia que vocês estiverem vendo, tá? Se for no YouTube, se for no Facebook, eu vou responder, eu e toda a minha turma da escola, a gente responde para vocês. Então, vamos falar o que seria sobre substrato de importante. Primeira coisa, qual é o objetivo do substrato? O substrato tem alguns objetivos que seriam, primeiro, sustentação da planta, não é? A terra, não, a ideia dela não é prender a planta para espalhar as raízes, tanto uma como a outra, as raízes estão ali segurando para a planta não cair. Esse é um dos objetivos do substrato, né? Um outro motivo importante seria o objetivo da absorção, a retenção do substrato em relação à água e nutrientes. E com as raízes, aquelas fininhas, são as raízes capilares, elas vão fazer a absorção disso aí, que seriam a água e nutrientes, tá? Uma outra coisa importante seria a promoção da aeração e a drenagem. Por que é importante? Depois eu vou mostrar para vocês no infográfico o porquê que é importante ter essa aeração no substrato. Tanto falar, todo mundo diz, vai ter que ser bem, o substrato do bonsai tem que ser drenante, tem que ser muito aerado, mas por que tem que ser? Entende? Existe lá embaixo, de uma forma diferente, mas existe uma troca gasosa. Então, se o substrato for altamente compactado, não existe como fazer a troca gasosa lá embaixo. É onde muita gente fala, mas aí a raiz com muita água pode chegar a se afogar e apodrecer. Lógico que sim, porque a raiz acaba morrendo e apodrece porque fica na água morta por muito tempo. Então isso é uma coisa muito importante, a gente saber que ela tem que ter essa aeração, né? Outra coisa legal de saber é a questão que dependendo do formato e a granulometria do teu substrato, tu vai ter um adiantamento ou um retardamento do crescimento da planta. Quanto mais aerado o substrato for, maior vai ser o crescimento da tua planta. Então a gente cuida disso com relação à planta que a gente já dita como mais finalizada. É uma planta que já está mais pronta, que já está mais do jeito que a gente quer. Não quer ter grandes entrenós, não quer ter que ela tenha um crescimento muito grande. Então a gente quer que ela cresça um pouco menos, a gente acaba usando substrato um pouco mais fino, mas nunca compactado, certo? Então os componentes vão variar muito conforme a dureza deles, né? Tem classificação conforme a retenção de água e nutrientes. Então eu tenho alguma coisa para mostrar aqui, são a base que eu uso para o meu substrato, né? Eu geralmente uso sempre 3 componentes, falo isso para todo mundo o tempo inteiro, que seria a areia de rio, né? O areião, o caco cerâmico e a turfa, que seria a parte orgânica, que é o orgânico, mas não tem barro, né? É uma turfa feita de raízes, de galhos secos e triturados. Nunca com coisa que vá conseguir chegar a uma compactação do meu substrato. Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu tenho. Tipo, esse daqui eu deixei separado. Então, esse aqui é o areião que eu tenho de rio. Tá vendo só? O formato deles também depois eu vou falar. O areião de rio é muito importante, ele dá o peso no meu substrato, ele dá uma boa drenagem, tá? E também tem, que eu uso muito, o caco cerâmico, né? O caco cerâmico, ele faz a mesma coisa que o areião, porém o caco cerâmico, ele me dá uma retenção de umidade. Então se eu for adubar, eu for regar, aquilo vai permanecer por mais tempo dentro do substrato, deixando com que a planta use aquilo com uma regalia a mais, tá certo? Então o substrato ele vai variar também, gente, conforme a espécie que eu estou usando. A espécie, o microclima, a idade da planta,
tudo isso, o tamanho do substrato, da profundidade do vaso, o volume desse substrato, então, né, tudo isso varia para a minha composição do substrato. O que eu uso aqui, muitas vezes quem usa numa serra do Rio Grande do Sul não vai usar, em São Paulo, na serra, ou é um substrato diferente de quem usa em Recife, né? Até porque as estações são diferentes aqui e lá, então muda bastante. Então, a gente vai fazer um outro vídeo, tá? Para dar uma complementada nesse que a gente acabou agora de fazer, para não ficar muito extenso e não acabar meio que incomodando, fica mais fácil da gente ver, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo, um grande abraço. 1, 2 e... tchau. Vamos dar um cortezinho, então eu vou dar um tchau agora aqui, meio dizendo que vem o próximo, vamos dizer que é um outro, pode ser? Pode ser. Sempre que eu levantar a mão, a quantidade de números é a quantidade de minutos que já deu. Aí você dá trabalho com o Adriano. É. Vamos fazer de 5 minutos, então.